ótima noite! Estamos aqui em mais um episódio do TBcast. TBcast é para você que é empresário, empresária, empreendedores e que querem tirar a bunda da cadeira para fazer acontecer. Então, fique conosco porque nós vamos ter muitas novidades, muitas conversas aqui e também muitos cases para você aprender. Hoje está sensacional, que eu estou com uma convidada aqui que eu já vou falar, já é conhecida de vocês. Mas eu quero agradecer a Mix Gráfica Rápida do nosso grande amigo Luiz Faveta, um grande quironista, um grande empresário quironista, que já participou também do TBcast aqui. Então, um beijo, Luiz, gratidão aí pelo apoio, pelo patrocínio e pela confiança. E hoje eu estou com ela, a nossa querida Sâmia, uma das nossas consultoras, nossa, professora especialista, gestora lá nas Aros em vendas, né? É isso aí. E nós vamos falar, né? Olha, é isso mesmo? É isso? Como encantar o seu cliente. E eu acho... Bom, deixa você dar as boas-vindas aqui, Sâmia. Excelente noite, Simone. Excelente noite a todos. Gratidão pelo convite. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. Você falou na abertura a respeito do Luiz Faveta, né? Primeiro que a empresa dele, a Mix Gráfica, é sensacional, né? E segundo, gente, se vocês ainda não assistiram o TBcast do Luiz Faveta, vá assistir. Simone, eu vou falar para você, me emocionei. Me emocionei, de verdade. Foi sensacional. E ele, né... É um quironista, como você falou, e como você colocou aí o tema, né? A gente está falando sobre encantamento do cliente, ele é especialista nisso também, né? Ele também. E aí, quando você fala, né, sobre ele vir aqui, a gente se emocionar, para mim também foi muito emocionante. A gente sente toda a verdade, e eu acredito que a Zaros encantou esse cliente como mais de 3.000 clientes aí que nós estamos encantando. E a gente estava na nossa reunião, né, Sâmia? E eu até me assustei, né? 200.000 horas de treinamentos. É tempo, hein? É tempo, né? É conhecimento. É. E sempre esse assunto foi um dos assuntos sempre em pauta, em treinamentos, em necessidades dos negócios, crescimento, porque, enfim, negócios sem vendas não existe. Mas, cada vez mais, nós precisamos encantar esse cliente, cada vez mais nós precisamos ter dar essa experiência ao cliente. Porque hoje tem muito mais ofertas, né? Tem muito mais facilidades de compras, então a gente precisa buscar conhecimento sempre. Então, a primeira questão que eu quero já colocar aqui para você, às vezes a gente vem falando desse assunto, mas o básico bem feito, ele é importante, né, Sâmia? Sempre coloco isso, Simone. Primeiro, alicerça a empresa, deixa ela estruturada para justamente poder atender bem. É o ponto básico. O básico bem feito de você ter o produto certo, o preço justo, você entregar para o cliente aquilo que ele verdadeiramente precisa. Então, isso é o básico bem feito, né? Ter a empatia e entender o que o cliente deseja. Depois disso, o que nós tivermos de extra, aí sim é que a gente vai trabalhar essa questão de experiências extraordinárias, né? O algo do diferencial em relação ao seu concorrente. Então, começa com o alicerce, para daí a gente crescer ainda mais. Acho que essa pergunta é fantástica, né? E ela é muito... como que eu posso ter um grande conceito? Por quê? Hoje, acabei de dizer que, né, traz as inovações, estamos no mundo tecnológico, atendimento de várias situações, cada vez mais o cliente está ficando exigente, mas, às vezes, a gente não faz o básico. Então, eu já tive, né, tive essa experiência de entrar em lugares maravilhosos, com experiências de cheiro, temáticos, cores, mas um atendimento horrível. E teve lugares que não era tão
magnífico, né, do que eu estou dizendo, luzes, cores diferentes, você fazer uma experiência, mas tinha um atendimento bacana. Como que a gente difere isso? É melhor ter um ótimo atendimento, lógico que a gente não está falando de espaço relaxado, desorganizado, para a gente desmistificar isso para os nossos ouvintes aqui. Simone, olha só, esse atendimento, ele precisa ser simples. Uhum. A gente não sempre está buscando fazer conexão com as pessoas? Então, esse é o grande ponto do atendimento, a conexão. A conexão onde você está ali verdadeiramente para ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Uhum. Você ouvindo o que ela tem a dizer, automaticamente, entendendo dentro dessa vivência aquilo que é possível entregar, você já deu um passo enorme. Uhum. E aí, sim, a gente acaba superando as expectativas desse cliente. Se você tem um local lindo, maravilhoso, trabalhando todas as percepções possíveis e imagináveis, mas o atendimento ele não é focado em resolver a necessidade do cliente, tudo cai por terra. Ele não vai lembrar do perfume, ele não vai lembrar da iluminação, ele não vai lembrar do mimo que ele recebeu. Por quê? E até mesmo como você diz, né? O nosso cérebro é treinado para pensar de maneira negativa, não é isso? É isso. Então, no atendimento ao cliente não é diferente. Você sempre vai... Se algo deu errado nesse atendimento, o cliente vai lembrar do que foi negativo e ele esquece todo o restante que foi positivo. Então, só que quando se cria a conexão, isso a gente vê que existe a afinidade do cliente com a pessoa que está atendendo. Aí não tem para ninguém, esse cliente com certeza volta. Sâmia, você falando aqui, a gente vai revivendo, né, todos os treinamentos, o Mageus também, né, é o atendimento ao cliente, que você dá várias técnicas, ferramentas, junto com a Andréia, é fantástico. Tá chegando aí, ó, chegando. 30 de setembro. 30 de setembro, tá aí. Temos aí o Mageus, hein, gente? Já a terceira edição, né? Ou quarta? Ai, a terceira. Nossa, a quarta edição. Olha só. Passa muito rápido, Passa, né? muito rápido. Muito rápido. E quando a gente... Foi uma provocação que eu fiz aqui. Eu posso ter lugares maravilhosos, mas atendimento ruim. Eu posso ter um lugar simples, mas um atendimento ótimo. Então, nós estamos falando sobre treinamento de pessoas. São as pessoas que vão fazer a diferença. Porque, Sâmia, eu vejo ainda, né? São 27 anos nessa jornada com as Aros, 17 treinando empresários, e vejo que eles erram no básico. Às vezes investem em grandes maquinários, claro que tem que investir nos produtos, tem que investir na fachada, tem que investir, mas na hora de investir nas pessoas, parece que é uma dor muito profunda do empresário. Fala um pouco isso, você como consultora. Nossa, Simone, o que eu vejo também, até mesmo estando no comercial, né, é a mente de escassez. O que é essa mente de escassez? É achar que ele vai treinar o colaborador dele e esse colaborador vai embora, né? Isso... Ai, não, isso é terrível, né? Péssimo. É uma mente... Nossa... É mente de escassez mesmo. Só que esses empresários esquecem, né, que se ele continua lá, sem o treinamento, ele atende muito mal, ele entrega muito mal. E uma premissa básica, que isso eu falo em todo o treinamento que eu dou, em toda a consultoria que eu estou. Nós existimos para satisfazer os nossos clientes. Então, independe se você está na linha de frente, atendendo diretamente ao cliente, ou se você é do financeiro, ou até mesmo a pessoa que faz a limpeza do estabelecimento. Não importa. Todos ali estão com esse único propósito, que é a satisfação do cliente. Então, todo mundo tem que ali executar as suas atividades pensando nisso. Aí eu estou fazendo para quem? Eu estou fazendo para o cliente. Quem é a única pessoa que pode demitir até mesmo o proprietário da empresa? Até o dono. É o cliente. Ninguém mais, né? Porque
Os colaboradores ainda, eles podem ir embora, como eles vão, muitos até mesmo vão empreender, crescer, entregar de maneiras diferentes nos locais para onde eles vão, mas o proprietário fica, né? E aí ele precisa de pessoas bem treinadas, por quê? E outra coisa que eu falo também, Simone, até mesmo para o colaborador que está ali. Por exemplo, eu tenho o maior orgulho de falar que eu faço parte da Zaros. E é o quê? É uma empresa estruturada, é uma empresa organizada, que entrega excelentes treinamentos, tem credibilidade no mercado já, né, há 27 anos. Então, quer dizer, tem um peso, né? Agora, imagina se todo mundo que estivesse lá dentro fosse mediano, medíocre, não buscasse uma especialização, não buscasse conhecimento, né? E tal. Como que ia ser visto? Qual é a imagem que eu tenho por estar na Zaros? Qual é a imagem que o seu colaborador tem ao estar com você? Então, ele também precisa pensar, eu preciso entregar o meu melhor dentro da empresa, porque é o meu nome, é a minha imagem também que está lá fora. Olha, que legal. Você fez eu lembrar de duas... 27 anos, tem histórias aqui para puxar, né? Lembrou de... não vou contar a empresa, apesar de ser uma coisa positiva, mas a empresa, ela investiu muito, né? Imagina, coisa de 20 anos atrás, me contratou para fazer esse trabalho de consultoria, né? De gestão de pessoas. Ele já estava um passo à frente, ele começou a entender que se ele não investisse nas pessoas, não adiantava ela só ter o técnico, né? E aí foi uma referência na cidade, uniformes, né, cabelos, desde unha, tinha todo, né, o MIP que a gente fala. E aí, quando esses funcionários saíam, para almoçar, eles saíam com um crachá. Porque, né, depois eu fui tendo as respostas. Primeiro, era uma satisfação de orgulho, porque como aquela... Nossa, eu trabalho nessa empresa, olha só, né? Então, isso dá um sinônimo de reconhecimento. E elas falavam assim, a maioria das mulheres fala assim, Simone, a gente tem crédito na hora, a gente vai na farmácia, vai na loja de roupa, eles abrem, né? Na época era o crediário. Então, é isso que você falou. Quando você encanta, né, Sâmia, o primeiro cliente, que é o cliente interno, isso é muito importante, né? Dá esse efeito cascata. Isso. Trabalhar o endomarketing, trabalhar a motivação, mostrar para esse colaborador o quanto que ele é importante, tanto para a empresa quanto para a família dele, o quanto ele é amado por muita gente, né? Exato. Então, tudo isso é fundamental para que esse resultado seja visto lá na frente pelo cliente. E aí eu tenho um outro exemplo que é o negativo, né? Vamos chamar assim, uma empresa muito bem, num lugar muito privilegiado, está muito bem estruturada. Quando você entra, você fala, nossa, é aqui que eu quero, né, ficar. O atendimento, eu vi as pessoas se virando nos 30, vamos falar assim, mas era uma questão de alimento, a comida veio fria, demorou, pedido errado, não tinha, né, como você fala, né, a venda é do começo ao fim. Isso. Então, tinha ótima estrutura, espaço físico maravilhoso, geograficamente na cidade, as pessoas atendendo bem, o atendente fazendo o possível ali, mas faltou uma organização na cozinha, faltou uma organização... E eu vi o dono, sabe o que o dono fez? Né? Ficou atrás do caixa. Essa é a pior coisa que todo mundo ali, seja o cliente externo, o cliente interno, não pode ver. Então, e aí você escuta depois, Sâmia, como eu escutei, essa cidade é assim, nada vai para frente, as pessoas não valorizam, mas esquece que né, como que é aquela conta que o Michel faz, 20 clientes insatisfeitos, só 4 vão reclamar. Então, a gente acha, ótimo, né? Sim. Entraram 1.000 pessoas aqui, mas quantos desses, os 16 que faltam, não reclamou e vão falar o quê? Mal. Olha só, né? A gente chama isso de cliente silencioso. Ai, perigoso, hein? Muito. Existe um estudo científico que mostra que toda empresa perde 30% dos seus clientes anualmente. 30%? Já é... Uau!
por N motivos. Só que o que a gente vê? Desses 30% que foram embora, somente 3% reclamam. É muito pouco. Muito pouco. É muito baixo. Muito. E até eu faço uma brincadeira em sala de aula, perguntando para o pessoal, né? Quando eu dou aula para os empresários e tal lá no Kiron, eu pergunto para eles, falo assim, vocês reclamam do mau atendimento? A maioria não, né? Ai, não, porque se sente mal, fica aquela, ai, que desagradável reclamar. Eu falei assim, pois é, você está impedindo que um empreendedor como você saiba onde ele está errando e onde ele pode melhorar. Então, a gente acha, ainda mais, né, os empresários, empreendedores, eles precisam reclamar. Claro que vai existir também aquele empresário que não aceita feedback, que tem a xícara cheia, né, acha que tudo que ele faz é correto e ainda tem 1000 justificativas para dar do porquê que o atendimento não foi bem feito, né? Mas existe aquele que está aberto a ouvir. Então, por que não, né? Deixar, se é uma reclamação, se algo não está bom, fala. Se ele vai aceitar ou não, aí é uma questão interna dele, é sobre ele. É sobre ele, isso. Né, Sâmia? Mas é necessário para falar assim, eu fiz o meu papel, eu fiz a minha parte de dar a chance para ele melhorar, porque eu gostaria que fizesse o mesmo comigo, porque isso pode acontecer. Erros acontecem. Somos seres humanos, os atendentes, quem está na linha de frente ou quem está no backstage são pessoas. Exato. E as pessoas erram. Só que o que é necessário é não justificar, mas sim corrigir. Esse é o ponto principal. E deixar o colaborador muito ciente. Eu gosto muito, Simone, de uma frase do Cortella, que ele fala que ele tem um quadro, até lá no escritório dele, escrito assim... Aqui é permitido ter erros inéditos. Não é sensacional? Porque errar a mesma coisa não dá. Não. Então, você não aprendeu nada. Exato. Agora, você cometer um erro novo, você está tendo a chance de fazer diferente e aprender com aquilo. É aquela pergunta que a gente sempre faz, né? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com isso? E no atendimento ao cliente é da mesma forma. E você está falando muito, né, dessa cultura nossa mesmo, né, brasileira. É uma cultura bem engraçada, porque a gente não quer reclamar porque acha que vai pegar mal, não vai aceitar, mas fica falando mal por trás, né? E aí, quando você vai nos americanos, principalmente, você é muito objetivo. Gostou? Não. Por quê? Porque veio fria a comida. E ele está ajudando, por isso que talvez a melhoria contínua é mais rápida lá. Agora, se a gente já sabe dessa cultura, veio aqui esse meu pensamento. Se eu sei que é dessa cultura, que a gente lá nas áreas tem o NPS, né? E tem as respostas ou não, então eu tenho que provocar isso. Então, a gente provoca com essa ferramenta chamada NPS, onde que o cliente ali anonimamente coloca o que ele gostou, o que ele não gostou das aulas, no nosso caso. E, Sâmia, você está aí dentro desse contexto nas AROS, o quanto nós conseguimos melhorar, achando que já não precisava melhorar. Né? O quanto uma resposta, uma só, né? Alguma coisa simples ali, poxa, vamos fazer essa estrutura, eles estão precisando disso, né? Até uma coisa assim, outros pediram para pôr chá, né? Só tinha café. Mas, gente, isso vai ser agravante ou não? Então, desde coisas simples que eu posso arrumar e até um alerta. Poxa, a aula está cansativa, ou eu não aprendi direito, ou poderia ser mais tempo, a gente precisava de mais uma aula sobre esse assunto. Então, a gente modificou, né? Acho que todo Kiron que começa, a gente tem uma mudança para fazer. E até na próxima aula. Então, isso é fantástico. Provocar isso, né? Sim, com certeza. E ainda assim, empresários estão nos assistindo, né? E eles sabem o quanto também é difícil, e nós sabemos também quantas pesquisas de satisfação ao cliente são implantadas e muitos não respondem. Né? Existem situações também em aulas, né, Simone, que a gente tem uma turma aí de 30 alunos, 3 responderam. Então, vamos falar, né? Vai. É frustrante, gente. É frustrante, mas tem 3. Esses 3 me dão um indicador do que eu preciso mudar. E se eu ficar naquele senso como, mas de 30 só 3 responderam,
né? Como eu falo, e aí não fazer, né? Não... Ainda não fazer. É melhor, gente, um percentual que já dá um direcionamento para melhorar esse atendimento, Exato. melhorar o seu produto e tudo mais, Sim. né? E existem também algumas técnicas que a gente pode usar para aumentar o índice de respostas. Então, no nosso caso, não tem como, né? Porque a cada 15 dias tem um encontro com o empresário. Então, nós trabalhamos a cultura de trazer as respostas para nós. Mas o empresário que está ali no dia a dia, as pessoas acabam tendo preguiça de responder, ou até mesmo achando que a gente vai descobrir quem deu a opinião, e, na verdade, isso não acontece. Então... qual é o benefício que se tem ao responder à pesquisa? Às vezes você pode dar um brinde, um mimo, sabe? Ou a oportunidade de trazer mais uma pessoa para o estabelecimento, ou ganhar algo. O benefício. As pessoas querem o benefício. Então, se elas têm o benefício, elas são estimuladas a responder. O ganha-ganha, né? É o ganha-ganha. É o estímulo e resposta, né? Então, a gente fala muito a respeito disso. Eu sugiro muito aos clientes que façam essa troca. Tá, Sâmia, estamos indo aí para a quarta, né, edição do Mageus. Fiquei pensando aqui. Você já tem anos de consultora, né, dentro das empresas, que eu acho que isso é uma escola, por isso que você é uma maestra, né, em ministrar o Mageus, né, nessa questão das vendas. Vem a Andréia falando do comportamento, porque a Zaros tem essa filosofia, né? Sim. Hoje eu falei muito isso. Entrou uma consultoria de processo, entra de comportamento. Precisa. Entrou de comportamento, tem que entrar no processo, porque, né, qual é o sucesso das consultorias das Zaros? É esse casamento, está ali o elo nas pessoas. Mas quais são as principais queixas que as pessoas vão até o curso e falam assim: Sâmia, me ensina isso. Sâmia, como lidar com o cliente chato. Sâmia, como aumentar meu ticket médio. Enfim, né? Olha, as pessoas querem vender mais. Vender mais. Né? Sempre. Então, o que eu estou vendo muito hoje em dia, Simone, e estou encontrando... são pessoas com atendimento mecânico. Seja via WhatsApp ou seja o presencial. E eu sou muito contra isso. Os scripts todos, sabe? O atendimento totalmente engessado, que daí você não vai ter resultado, você não vai ter conexão com o cliente, você não vai ter resposta. Então, hoje em dia, eu estou indo muito nessa questão da conexão realmente, de tirar as travas, e aí entra o comportamento, Exato. Né? Tirar as travas dessa excelência no atendimento. Então, até mesmo via WhatsApp, né? Quantos atendimentos a gente faz online, gente? Eu quero pegar muito nesse sentido. E nas consultorias, o que eu tenho visto muito, e as pessoas vêm tirar dúvida comigo, porque eu deixo o canal totalmente aberto, né? Então, hoje mesmo veio uma vendedora, uma consultora de vendas, uma grande empresa aqui da nossa cidade. Sâmia, eu tô com uma situação aqui B2B, sabe? O que eu faço? Eu falei, olha, veja a conexão que você fez com essa pessoa, né? Procura mostrar realmente você. Então, já conversamos via telefone, gostaria de fazer parte do seu orçamento. Nós temos esses itens que te atendem. Posso fazer parte? Você permite que eu entre? Então, quer dizer... olha a simplicidade, olha a humildade para você conseguir se inserir. Então, e aí a gente muda toda a estratégia, né, de atendimento aí ao cliente para fazer com que haja essa conexão. E aí vem as consequências. Batimento de meta, que a gente fala muito de meta. Aumento do ticket médio, né? A necessidade de se conhecer o produto. Tudo começa com o conhecimento do produto. Olha lá. Independente de qualquer coisa. Qualquer excelente vendedor que entre para uma empresa, ele pode ter as melhores técnicas de vendas do mundo. Mas se ele não conhecer aquilo que ele vende, ele não vai vender. Não vai vender. Não vai vender. Então, e aí a gente vai entrando, sabe? É um trabalho de formiguinha. Não tem fórmula mágica. As coisas não acontecem do dia para a noite. Até mesmo mudar um hábito é fácil? É simples? Né? É no estalar de dedos? Não. Então, imagina, essas pessoas elas estão já habituadas a entregar resultados ruins ou resultados medianos.
consequência disso? Precisamos quebrar esses hábitos, precisamos colocar novas regras. Então, essas novas regras entram também com a mudança de comportamento. E é tudo sobre comportamento e também do dono, porque quando você fala assim, posso ter todo o espaço, melhoras, produtos bacana, mas se o vendedor não conhecer o produto e não conseguir tratar as objeções que vão ter do cliente, isso às vezes não entra na minha cabeça, Sâmia, que o dono não quer investir nesse treinamento. Me fez também lembrar, eu dava um treinamento aqui para uma grande empresa de carrinhos, né, de bebê, que é a Galzerano, e o seu Giovanni falava muito isso. O pessoal pega o carrinho, porque tinha reclamação que o carrinho vinha quebrado. Então, falava, é a peça, ou não está pondo produto de qualidade. Ele falou assim, o meu carrinho não é carrinho de bebê, não é o carrinho de supermercado. Quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando. Depois eu comecei a observar, realmente, o que menos tinha no carrinho de bebê era o bebê. A turma aqui está concordando. Tinha a compra do mercado, tinha a bolsa da mãe e tal. E aí, o trabalho que ele fez? Olha a amplitude, né, dele com a Maria Cristina. Nós vamos, eram as grandes magazines que eles distribuíam, nós vamos ensinar a como utilizar esse carrinho, dar consciência ao vendedor, como fecha, como abre, falar sobre isso, carrinho de bebê. Eu estou falando de coisa de 20... Imagina, o João nem tinha nascido ainda. Mais de 22 anos... E isso é o essencial, porque se eu vendo um produto que eu não sei, eu vou ter um retrabalho, eu vou ter objeções, eu vou ter o reclame aqui. É um monte de coisa, né, Sâmia? Sim, sim. E aí fez você também, né? Essa é uma parte que a Gabi Moraes, né, nossa especialista de marketing digital, ela fala assim, a automação não tira a humanização. Com certeza. Porque daí, senão a gente está na alta tecnologia, vamos usar a automação, mas não pode perder a humanização. É isso. Não, de jeito nenhum. E isso, jovens, tomem muito cuidado, que esse é um outro ponto que que eu estou vendo muito nas consultorias, Simone. E é triste de ver. E eu espero que poucos aqui tenham vivido essa realidade. Você liga no estabelecimento, a pessoa começa a falar com você e ela quer terminar essa conversa, entregar o atendimento via WhatsApp. Vamos passar para o WhatsApp. Lá eu mando para você o orçamento, eu faço a negociação. E eu sempre coloco, se começou por telefone, o que ele quer? Falar. Isso. Ele quer se comunicar, ele quer se conectar. Então, como que você perde isso para levar para uma ferramenta que mostra muito mais a automação e você tem que quebrar esse gelo, que é muito mais difícil. A pessoa está facilitando a sua vida. Exato. Né? Então, tomem muito cuidado. É importante a comunicação via WhatsApp, sim, mas quem escolhe a maneira que quer ser atendido é o cliente e não o vendedor. Olha só, e você, assim, a gente hoje está trabalhando com várias gerações. Sim. Não adianta só pensar na geração agora, mas as nossas gerações, e enfim. E eu acho que essa parte do treinamento seu é fantástico. Porque cada ano você modifica porque vem novidades, né? Você ensinar o tratamento no WhatsApp, como falar, quem dá esse comando, né? Você fala assim, se a pessoa falou em áudio, você tem a liberdade. Se ela escreveu liberdade, se ela quer fone, se ela colocou só emojis, emojis, né? Então, isso é muito legal, porque se a gente fala tanto de estudar as personas, quem são o seu público-alvo, isso é essencial, né, Sâmia? Sim. É essencial. E às vezes as pessoas estão esquecendo disso, né? Esquecem. É o que a gente fala, né, Simone? Se você lida com pessoas, precisa gostar de pessoas, precisa aprender sobre pessoas, precisa ter esse espelhamento, criar esse rapport, criar essa conexão. E também, olha só, isso que você trouxe das gerações é bastante interessante, porque até mesmo o nosso país, ele está envelhecendo. Exato. Existem hoje, eu não tenho o número aqui, mas existem hoje mais pessoas com idade mais avançada do que nascendo novas pessoas, né? A geração. A nossa base, a nossa pirâmide, não é mais uma pirâmide, né? Está virando um peão realmente.
Então, quer dizer, daqui a pouco, quem vai estar realmente na faixa economicamente ativa são esses jovens que querem o quê? Tecnologia. Isso. E o pessoal mais velho, o que eles querem? Muito mais conexão, muito mais humanização, muito mais aproximação. Então, existe sim essa necessidade de ajustar, aparar as arestas, né? Para que haja aí uma união, como que eu posso dizer? Uma colaboração entre as partes, né? Um elo, né? Um elo, isso, para que haja realmente esse atendimento do jeito que o cliente quer e entregando para ele o que ele deseja de uma maneira também leve e confortável para quem está atendendo. Sâmia, né? Eu adoro os TBcasts, assim, porque assim, hoje, né? Todos os assuntos que nós estamos falando, a gente sempre falou de gestão de pessoas, né? O forte das Aros é isso, porque a gente sabe que as pessoas estão envolvidas em tudo. Mas nunca se falou tanto em gestão de pessoas numa era tão tecnológica. Sim. Parece até antagônicos, né? Mas a essência humana, e a gente viu muito isso na pandemia, nós precisamos de conexão, nós não somos seres para viver isolados. A gente vê, né, esses jovens ou crianças que ficam muito tempo só nessa interatividade mecânica mesmo, vai ter problemas cognitivos, vai ter problema de associação e vai sofrer uma ansiedade, uma depressão, porque a vida humana ela foi feita para viver em conjunto. Sim. Acho que isso é um outro tema para um podcast nosso aqui, né? Com trazer certeza. A Mara aqui, as Maras, a isso. Patrícia, né? Para falar sobre isso. Porque você falou assim, gente, uma era tão tecnológica, nós estamos falando tanto de pessoas, né? Porque até aquele vídeo, né, do robozinho, ele faz tudo, mas o amor ainda ele não transmite, né? E, Simone, olha, teve uma vez eu fui fazer um curso sobre neurociência e a professora, na época, eu não vou lembrar o nome dela, porque até faz muito tempo, acho que faz pelo menos uns 5 anos, e ela estava comentando o quanto essa nova geração vai ter dificuldade de vencer uma negociação. Por quê? Nós estamos aqui frente a frente, você está lendo toda a minha expressão facial, certo? Sim. E eu estou lendo a sua. Numa negociação, ela ocorre assim, face a face, né? Então, como as pessoas elas estão totalmente no tecnológico, conversando muito mais pelo WhatsApp, esses jovens não terão facilidade para fazer a leitura facial. Então, imagina. Então, a expressão facial, ele não vai saber o que você está pensando ou qual é a reação que você está tendo numa negociação. Olha que interessante. Vamos ver os próximos capítulos dessa história. É isso Mas, aí. Sâmia, voltando um pouco aqui, eu pus aqui essa pergunta, né? Onde começa o atendimento ao cliente? Olha que legal. Começa muito antes da pessoa entrar numa loja ou buscar o site, né? Vamos ou dizer mandar assim. um WhatsApp. Ou mandar um WhatsApp. Começa muito antes. Esse atendimento, eu falo assim, que a venda ela começa antes mesmo da venda. E como que funciona isso? Por exemplo, você resolveu comprar um presente para o Fred, você foi ao centro da cidade comprar. Então, você vai pensar no trajeto que você vai fazer. Certo. Você vai pensar se vai ter estacionamento fácil. Se você já não tiver, se for um local onde tenha produtos que você gosta muito, mas não é fácil de estacionar, você vai pensar e você pode optar pela sua segunda opção, né? Então, esse atendimento já foi embora. Por isso que é necessário ter esse pensamento. Quando você faz uma comunicação, quando você faz um post no Instagram, nas redes sociais, etc., as pessoas estão tendo a percepção a respeito do seu produto ou a respeito do seu serviço. Então, elas vão entender se você está pronto, apto para atender as necessidades dela. E existem as duas coisas, né? Porque também não adianta você fazer... Primeiro, as pessoas não querem algo moldado, bonitinho, tudo certinho.
As pessoas querem a verdade. Hoje em dia não se aceita mais propagandas comerciais montados e tal. É a verdade aqui. Como a gente está fazendo, a gente está batendo um papo, né? Então as pessoas querem isso. Se você mostrou essa realidade, todo esse encantamento, e chegou lá na hora, essa pessoa não recebeu esse encantamento que você criou, existe a frustração, você gerou uma expectativa, e aí essa expectativa foi frustrada. Esse cliente não volta mais. Como também, se você não faz, né, algo que surpreenda, algo que desperte o interesse, a pessoa nem chega próximo a você. Então, precisa ter, desde o princípio, desde o início, todo esse caminhar para chegar até a finalização. E quando é a finalização? É depois que o cliente sai com a sacola? Nunca. Né? Não. Utilizar o produto, é você mandar uma mensagem para saber se deu certo, se satisfez aquela necessidade, se todo mundo ficou feliz com aquele novo produto ou com a utilização de serviço. Só que sempre, Simone, de uma maneira genuína. Porque não adianta ser falso, não adianta você mandar a mensagem automática ou que não seja verdadeira, que não seja do coração. Você não criou a conexão com a pessoa ali, face a face, e daí depois você quer ser mais querida no online. Também não cola. Sammy, você está puxando um monte de coisa aqui. Primeiro, tem lugares que eu não vou mais, verdade. Porque, com todas essas dificuldades, fala, mas aqui facilita. Segundo, mesmo na internet, se não tiver essa honestidade, esse valor, você não compra pela segunda vez. Ele pode até te enganar pela primeira, porque existe pessoas e pessoas, né? Então, eu acho que é muito bacana mesmo você mostrar essa experiência, né? Porque a gente acha que é só o ato da compra, só foi o bom atendimento. É que nem a fase do ciclo de vida, né? Começa no namoro, né? Começa no namoro para chegar até lá. E essa questão também do pós-venda, que eu acho que é fantástica, era uma cultura que a gente não tinha, depois foi implementada aqui, mas meio automatizado. Você gostou? Era muito chato, né? E essa questão da verdade que você fala, que as pessoas, né, têm que saber mesmo como, se ela conhece bem a persona dela, né? E uma coisa, Sâmia, que eu detesto, Simone, tá? Benzinho, né? Querida, amor, fofa, porque você foi falando, e aí, assim, eu tenho que ser gentil, né? Mas eu tenho que ser verdadeiro. E aí, essa amiga... amiga! É péssimo. Eu realmente, você sabe que eu sou uma pessoa super extrovertida. Tal. Gente, na hora que eu vejo assim, tá boazinha, oi, bem, oi, querida, oi, flor. Oi, amor. Oi, amor. Então, né, as pessoas às vezes confundem essa humanização. Como que a gente podia chamar isso? Chiclete? Não sei. Como que chamaria essa coisa? Quem que inventa isso de falar boazinha, queridinha, amorzinho? Então, isso não é verdadeiro, né, Simone? Isso não gera conexão. Então, quem inventou, eu não sei. Tô sugando aqui. Mas o que eu posso dizer é que a gente tem que eliminar tudo isso numa excelência no atendimento. E sabe uma coisa interessante também? Principalmente quando se atende casais. Por exemplo, se é a mulher atendendo um casal, ela tem que se dirigir à mulher. Se é um homem, ele tem que se dirigir ao homem. Porque a gente não sabe, né, se as pessoas são ciumentas, os atritos que podem gerar, e até mesmo você não conseguir fechar um negócio. Então, tem que tomar esse cuidado, ser sutil, né? Então, isso também entra. Então, seja educado, tem etiqueta. A gente pode falar de tanta coisa, né? Curso de etiqueta também vale, né? Etiqueta corporativa, gente. Exato. Ter posicionamento, saber falar, ter uma excelente oratória. A expressão corporal, ela é necessária na hora desse atendimento. Você precisa demonstrar segurança naquilo que você está vendendo. Você precisa mostrar credibilidade, precisa mostrar autoridade. Por quê? As pessoas chegam com dúvidas
ou até mesmo com a tecnologia hoje, elas vão buscar lá na internet e chegam para fazer a compra, se bobear, sabendo muito mais que o vendedor. Quantos relatos eu já ouvi de vendedores falando, já atendi muitos clientes que sabiam muito mais que eu. Olha lá. E aí, voltamos, né? Necessidade de conhecer o produto, mas também ser humilde e ser sincero. Se não conhece, fala que não sabe. Queira também aprender com a pessoa que está ali na sua frente. Mostre, seja humilde. E também busque informação para saber muito mais, porque senão como é que você vai fazer, né? Como é que você vai fazer? Eu acho que você falando tem aí sempre essa linha tênue, né? E que a gente precisa tomar o cuidado, a gente sempre fala aqui, né? Tudo que é excesso e tudo que é falta é prejudicial. E não pode ser um Ctrl+B, Ctrl+C. Aqui está fazendo também, vou fazer, a pessoa chamou assim, você tem que estudar mesmo o seu negócio. Sim. E, Sâmia, indo para essa reta final aqui, nossa, tem tanta coisa, a gente põe 10 perguntas, não fiz nenhuma das 10 aqui, né? Vou obedecer agora. Porque eu achei bem interessante isso aqui, ó. O que fazer quando a empresa erra no atendimento ao cliente? Nossa, dá uma dor isso, hein? O empresário, com certeza, fica revoltadíssimo, né? Quando os erros acontecem. Mas eles ocorrem. Então, para as empresas que fazem reunião de alinhamento, tratar esse erro, verificar quais são esses pontos para poder corrigir, entender a necessidade de aprender com esses erros para não cometê-los novamente e corrigir rapidamente. Então, se é num atendimento alimentício, né, demorou para entregar ou trocou pedido, foi errado, para tudo. Para tudo, mostre que errou, não tem problema nenhum, mas vamos corrigir. Não adianta ir lá e justificar. Não justifique. Não fale que você está com um atendente a menos, né? Que o funcionário da cozinha faltou. Por quê? Porque o cliente não tem nada a ver com isso. Exato. Resolva. Né? Precisa resolver. Então, aí é que entra, né, Simone, a questão do treinamento, você deixar o seu profissional altamente preparado para esse atendimento. Você não pode deixar só essa pessoa na função dela. Eu gosto muito do que as empresas fazem, as empresas com a mentalidade aberta, né? Que é o job rotation, que é fazer a rotatividade realmente do colaborador dentro da empresa para ele saber quais são as dores e as vivências, né, de cada um. Conhecer esse ecossistema. Isso, né? Porque daí você consegue também... Primeiro, o colaborador para de reclamar, porque sabe que o outro também sofre em outro departamento. Você entende o que é a entrega no atendimento ao cliente que ele está fazendo e como que você precisa fazer se você estiver ocupando o lugar dele numa determinada situação. Legal. Então, existem aí formas bastante interessantes para se trabalhar. Eu fico aqui, né? E eu lembro, né? Estou lembrando a gente tem reuniões, gente, de alinhamento, de estratégia toda segunda-feira, porque primeiro, né? Você faz um plano anual, esse plano tem que virar mensal, tem que virar, né, semanal e diário. E às vezes as pessoas falam assim, né? Do planejamento. E a ideia é rígido, não quer mudar. E o planejamento é o que mais se muda, porque a gente precisa atingir essa meta. Então, o quanto a gente discute, né, Sâmia, no bom sentido, o que vamos fazer para melhorar? Porque ainda as Aros, né, eu vou falar das Aros, a gente vende ideias. Sim. Então, como chegar até o cliente, quem são os nossos clientes, como abordá-los. E hoje a gente está com 2 pessoas novas, né, que a gente chama de D1, treinar. Então, eu estou aqui viajando um pouco, né, nas suas falas e não tem uma pílula mágica, né? A gente tem que saber esse caminho, né, as ferramentas que você dá para que a gente possa trilhar. E tem que ter a persistência, porque às vezes nem a primeira dá certo. E quando você falou do erro, 3 pontos do erro, né? O sábio, ele aprende com o erro do outro. Isso. Eu acho fantástico isso, né? O sábio, ele aprende com o erro do outro. Então, ele vê o outro erro e fala, isso aqui eu não faço. O inteligente, ele aprende com os seus erros. Então, né, adoramos a frase, só um louco pode acreditar que fazer as mesmas coisas terá resultados diferentes. E o ignorante não aprende com nenhum dos dois. Nem batendo a cabeça, Meu ele Deus aprende. Do céu. E eu duro que o percentual desse terceiro é bastante.
Sami, o papo está muito legal. Acho que né, você é uma grande especialista. Quantos anos você já está nesse mercado de vendas e marketing Simone, também? 25 anos. 25 anos. 25 anos. Por que eu falo 25 anos? Mesmo na época que eu dava aula na faculdade, eu trabalhava junto com os outros professores, né, a mentoria aos alunos nos trabalhos reais que eles desenvolviam. Então, eu fazia parte da estratégia de marketing e também da pesquisa de mercado. Então, a gente trabalhava muito esse ponto. Ou então, dava uma aula lá de estratégia de marketing, os alunos vinham contar, relatar o que estava acontecendo na empresa, se eu tinha alguma ideia. Aí eu dava a ideia, eles implantavam, dava certo. Aí chega uma hora que você fala assim, poxa vida, vamos fazer isso render, né? Vamos monetizar? Então, aí eu falei assim, não, então agora está na hora de ir para as empresas mesmo e viver em loco toda essa situação e entregar resultado e aumentar a minha remuneração. E você falou uma coisa assim incrível. Porque hoje muito me perguntam, é o sucesso das Aros, tal, e agora eu também estou sendo mentorada, né? Que isso é muito legal. Porque eu quero pôr um método que eu estou criando, né, outro método para outras questões, depois a gente vai falar aqui. E me fizeram essa pergunta, né? Qual é o sucesso das Aros, né? Eu falei assim, é da prática, né, da realidade da prática e mostrando para as pessoas, porque todos somos consultores, a gente olha ali a prática, olha a dúvida e a gente tem que testar, gente. Sim. Eu acho que uma das coisas que o ser humano precisa entender, você está falando aqui, muitos podem estar pegando insights, querem vir para o Mageus também, mas assim, tem que testar, porque a gente não pode falar assim, isso vai dar certo, olha, eu tenho uma ideia, vamos fazer, então vamos testar. Sim. Né? E nesse teste a gente vai também tendo os indicadores, porque para vendas, indicadores é muito importante. Sim. O que desse teste, o que dessa aplicabilidade, o que dessa ferramenta deu certo. Então, o ser humano, às vezes, ele não quer enfrentar tudo isso. Ele quer dar uma ferramenta de ouro. Não existe, gente. Sim. Então, é testar, porque daí vem, né, a cultura, o conhecimento do seu público, do seu produto, tudo isso que você falou, e treino para todo esse pessoal que faz parte desse ecossistema. Simone, o que eu vejo muito nas empresas onde eu estou, técnicas de vendas, a gente encontra aos montes. E a internet está aí para isso. Joga no YouTube, você vai encontrar várias. Agora, vai dar certo na sua empresa? Depende. Então, eu não entrego nenhuma estratégia sem antes fazer um diagnóstico, ótimo, sem antes entender quem é o cliente atendido e quem é esse consultor de vendas e qual é a vivência que ele tem. Exato. Então, falar para mim, mas a estratégia tal deu certo em tal empresa? Deu. Então, eu vou fazer na minha. Não vai dar certo. Opa, mas peraí, por que não vai dar certo? Aí eu mostro, por causa disso. Para a gente chegar nessa estratégia, a gente tem um caminhar, não tem um alicerce que a gente falou, o básico bem feito? Isso. Então, vamos corrigir aquilo que está errado aqui para a gente ter esse sucesso lá na frente. O sucesso, ele precisa, né, de um caminho grande aí a ser percorrido. E onde está o sucesso, Sami? Está na próxima curva. Esse é meu lema, né? Toda vez eu falo, porque não, Og Mandino é um mestre para mim e é isso. É por isso que se tem persistência, né? Outro dia eu estava lembrando, até conversando com o Matheus, o novo consultor de vendas lá das Aros, e desses nãos que nós escutamos no dia a dia, porque o vendedor escuta muito mais na vida dele, não, né? E sabe o que é engraçado, Simone? Eu tenho visto, até nas consultorias que eu estou prestando, eu trabalho muito a prospecção de clientes, e aí vem a questão do comportamento, onde entra a necessidade até de uma terapia, de um plantão psicológico para os consultores de venda. Sabe por quê? Pessoas que têm medo de ouvir não, pessoas que se sentem rejeitadas e elas nem sabem disso. E aí o que acontece? Não prospecta. Não prospecta, com medo de ouvir não no telefone, com medo de ser rejeitado por alguém, de falar assim, ele não vai gostar de mim. Então,
essa necessidade que o ser humano tem de ser aceito. Então, se eu tenho esse ponto, como que eu vou apresentar o resultado? E assim, é um ser humano, tem as suas falhas, tem as suas fraquezas e precisa ser trabalhado. De que jeito? Com treinamento. E aí, a gente está terminando com o mesmo assunto que a gente iniciou, com o mesmo ponto, vamos dizer assim, gestão de pessoas. Por isso que prospectar para muitos é um desafio gigantesco. Sâmia, se você... A gente tem 1 minuto aqui. Qual é a dica de ouro? Treine a sua equipe. Eu acho que esse é o ponto principal e o treinamento constante. Por que esse treinamento constante? Para que haja mudança de hábito, para que haja a virada de chave. Lá no Mageus, a gente vira a chave das pessoas. E quanto que é interessante, né, Simone? Quantas pessoas já vieram até nós falar dos resultados que tiveram, e eu adoro. Porque fala assim, ai, Sâmia, aumentei minhas vendas, aumentei o resultado em 20%, em 30%. Eu falo, gente, eu preciso ir para esses lugares. Eu falo, vou começar a vender minhas consultorias exigindo resultado. Porque eu acho que eu estou cobrando pouco. É isso aí, Sâmia. Então, treinem, gente. Treinem, porque é o resultado. E não é um gasto, é um investimento, que é feito porque tem um retorno. Essa é a dica de ouro. Porque as técnicas existem, elas estão cheias aí aos montes, mas é necessário enxergar a certa para o seu negócio. E o que é bacana, falando de Mageus, que eu, como uma excelente vendedora, preciso dizer aqui, né? Dia 30 de setembro tá aí, gente, tá chegando, a gente tá aí com pré-venda, valores de pré-venda, sensacional, para justamente você dar oportunidade para a sua empresa, para você permitir que o seu negócio voe ainda mais. Treinando a sua equipe, se treinando. Às vezes você tem a sensação que você já aprendeu uma técnica e vai fazer diferente de outra, Simone. Vai ter novidade. Muita novidade. Vou trazer muita coisa nova. É surpresa. Vocês vão saber daqui uns 10 dias, né, por aí, do que eu vou trazer para vocês, uma pitadinha, na verdade, e trazer coisas boas, porque é isso. A gente também... Um dos valores das Aros é a inovação, né? Então, nós ali na empresa estamos a todo momento inovando, estudando, trazendo conhecimento para entregar o melhor para o nosso cliente, né? É isso aí, Sâmia. Adorei o nosso bate-papo. Eu acho que é fantástica essa troca. Cada vez, mesmo que a gente vai falar de vendas, de alguma coisa, mas tudo se renova, né? Porque eu acho que eu vou terminar falando o seguinte, né? Tenha paixão. O treinamento, né? Você começou a falar da mente escassa do dono que não quer treinar. Então, nós, como empresários, nós temos que ter essa mente de abundância mesmo, treinar nossos colaboradores e ter paixão de fazer as coisas melhores a cada dia, né? Paixão pelo que faz. Paixão pelo que faz. A gente não trabalha nunca, a gente se diverte. Que delícia, que delícia. Gente, foi um prazer, gratidão. Adorei. E a gente está aqui no outro episódio com mais novidades. Fiquem ligados aí, tá? Ó, um beijo, gente. Beijo.